Eu conheci o rapper Cello lá em abril de 2023, no exato momento que ele estava sendo expulso da TTF. Foi lixado na TTF! Então, nesse momento, tinha vários rappers que era da produtora do Derek, ou então amigos ali do Derek e afiliado à produtora, que estavam atacando o Cello, ou no Twitter, ou então até mesmo fazendo diss. O mano, ele simplesmente falou mal de mim, falou mal do meu irmão, falou mal dos meus amigos pra tentar pegar uma mina. Ficou feio, parça. Morreu, tá aposentado agora, certo? Todos esses manos não passam de pulmão chicotado. De quem? Do Derek. E a primeira informação sobre a expulsão dele era que ele teria falado mal do Derek pra uma menina para tentar ficar com essa menina. A cena foi o quê? O Cello foi lá, pazão das ideias, como sempre, tá ligado? Arrogante pra caralho. Falou mal do Derek pra pegar uma mina, certo? Porém, essa informação ela foi mudando um pouco após o Cello se pronunciar, porque aí nós entendeu que essa menina era funcionária da TTF. E você pensa o quê? Que funcionários de uma mesma empresa normalmente falam mal da empresa, sim, isso é normal. Então, a partir desse momento eu fiquei com dúvida e questionamentos, se isso era só uma conversa e aí o pessoal levou para um lado negativo porque tava falando alguma coisa ali mal da empresa ou então até mal do Derek, que era chefe dele, querendo ou não. E depois disso veio a informação que essas supostas mensagens onde o Cello teria falado mal do Derek da TTF foram mensagens que foram pegas no computador que a menina trabalhava. Basicamente ela não passou essas mensagens. Essas mensagens estavam logadas no WhatsApp web dela e basicamente o pessoal da empresa foi lá sem consentimento nenhum dela e começou a revirar as mensagens. E bem, ele falou mais uma vez que foi um desabafo com uma integrante e o celular dela, essa mensagem foi copiada do celular dela sem o consentimento dela quando conectou o WhatsApp ao PC da Label. E aí, a se conectar ao PC da Label para baixar um beat, essas conversas chegaram lá nos integrantes. E a partir daí eu comecei a entender a situação do Cello, porque meio que é normal você falar sobre alguma situação que te incomoda para alguém, principalmente se a pessoa estiver no mesmo contexto. Então basicamente a menina, ela provavelmente conhecia a TTF e foi uma pessoa que o Cello achou ali para desabafar. E eu vendo todo o cancelamento que tava rolando, de rappers fazendo diss, de rappers atacando no Twitter, do público fazendo meme e lidando como se a carreira do Cello tivesse acabado, eu pensei que pena, a carreira desse cara que eu acabei de conhecer, que é jovem praticamente, vai acabar por uma coisa tão simples que sinceramente eu nem acho de todo errado. E foi aí que o Cello soltou a música Injuriado. Injuriado, meu pensamento na mente me bate. Tanta neurose subindo de fase. Eu não sou mais um que vai morrer na praia, eu não sou mais um que vai ficar no quarto. E uma pausa no vídeo para anunciar que a Nike é a nova parceira do canal e tem algumas ofertas para vocês. Essa camiseta Nike Barcelona, maneira, que tá por R$ 142,50. Bolsa transversal, que eu conheço como bag, está R$ 152. E é óbvio, não podia faltar bola Nike Pitch, porque você tem que jogar um fute. A bola tá R$ 95. Bola de qualidade, hein? Inclusive tá em últimas unidades. Então, se gostou de uma das ofertas e for comprar, compre pelo nosso link de afiliado que vai estar na descrição, beleza? Ajuda muito o canal isso. E bem, sinceramente, a música é foda, eu curti pra caramba, mas não é só a música, e sim a atitude. Normalmente tem algumas pessoas que são canceladas e elas preferem ficar quieta ou pedir desculpa ou algo do tipo assim. No caso do Cello não, ele bateu o pé, foi firme e confiante. Ele não desacreditou que isso ia acabar com a carreira dele, por mais que o cenário ali era um cenário muito ruim, realmente todo mundo achava que o Cello não iria para frente depois disso, mas basicamente ele fez a música mostrando que estava extremamente confiante e ele ataca todos os outros rappers que meio que tramaram ali para tentar derrubar ele, que foi o que realmente pareceu. E a linha que eu mais gostei nessa música é onde ele fala: tem uns 5 ou 6 moleque que jura que era meu truta, mas na sua música não vai ter minha voz e no seu contrato não vai ter minha rúbrica. E tem uns 5, uns 6, moleque que jura que era meu truta, mas na sua música não vai ter minha voz e no seu contrato não vai ter minha rúbrica.
Então, quando ele fala que na sua música não vai ter minha voz, quer dizer que eram os caras ali que era colega dele e tudo mais, e ficava insistindo ali pra ter um feat, um som e tudo mais, porém agora tava atacando ele, então não vai ter mais minha voz na sua música, não vai existir esse feat. E quando ele fala, no seu contrato não vai ter minha rúbrica, ele tá falando da TTF, tipo, no contrato da TTF não vai ter a assinatura dele, a rúbrica. Então o Cello realmente mostrou que se precisasse cair atirando, ele ia cair atirando, então ele não abaixou a cabeça. Eu sou do eu sou do tipo que morre atirando. E meio que isso deu uma causa pro Cello. Basicamente tem vários rappers que estão cantando coisas aí revoltado, falando que alguém tem inveja dele, atacando um espantalho. Mas o Cello é diferente. A partir desse momento da vida do Cello, desse ataque, desse cancelamento, o Cello ele ganhou um enredo. O que eu tô falando na questão de enredo? Agora ele tem um propósito, uma história de superação. Ele tem alguma coisa para superar. Não que ele não tenha problemas na vida dele, porque tem várias pessoas que têm. Eu tenho, todo mundo tem alguma coisa para superar. Mas agora tinha alguma coisa clara, onde a cena toda tava olhando para ele e esperando os próximos passos para ver o que ia acontecer. Então existiu várias pessoas, assim como eu, que não conhecia o Cello, só que a partir desse momento começou a torcer pelo Cello, porque entendeu a situação dele. Então quis que ele desse certo, quis que ele evoluísse e começou a acompanhar os passos dele. Então o cara tinha um enredo, tinha uma história e tinha até com quem bater de frente. Então tinha alguns inimigos ali para superar. Talvez não para ele, mas pelo menos para nós que estava acompanhando, tinha. E nós realmente queria ver o Cello melhor do que esse pessoal que estava atacando ele. E bem, isso realmente aconteceu. Em novembro do mesmo ano de 2023, o Cello soltou o seu primeiro álbum chamado Eu Tive um Sonho. E o álbum, além de ser sucesso de vendas, ele também ficou muito melhor do que vários álbuns de vários integrantes da TTF. Então, no ano de 2023, o Cello saiu de um rapper que era desacreditado, que todo mundo achou que não iria dar certo, que iria fracassar após sair da TTF da forma que saiu, e acabou virando uma das revelações do ano, soltando um álbum muito bom que realmente se destacou. E na última semana do ano, ele acabou fazendo uma troca de diss ali com o Hilter One. Hilter One foi um dos rappers que realmente atacaram ele na época que ele estava saindo da TTF, porém o Hilter One ele voltou a atacar, só que nenhuma música que não é uma diss, mas sim nessa música teve uma linha ali que era pro Cello e o Cello respondeu isso. Alguém por favor, tira os dreads daquele feinho. Eu não mando diz, eu só respondo essa merda. Você me quer como oponente. Se doeu tanto por uma linha, o feinho quer pagar pra ver. E foi assim que começou o 2024 do Cello. Ele começou envolvido em uma treta, em uma troca de diss. Mas 2024 foi o ano que o Cello realmente conseguiu se firmar. Bem, ele saiu de uma revelação que era muito questionada por questão de flow, né, já que o flow das músicas dele era extremamente parecido e as frases de efeito começavam a aparecer frases de Facebook. Então basicamente ele tinha algumas coisas a se provar e ele começou a provar isso logo na primeira música, que é Foto com a Mão na Cara, que é uma das músicas que realmente bateu um pouco do Cello. Fala quem põe a fartura na mesa, nego. Ela sabe que é nós. E o Cello, além das suas músicas, ele começou a participar de vários projetos e tá bem mais envolvido na cena, cada vez se firmando mais. Mas a música que mais bateu dele no ano foi A Menino Fatal, que é uma música junto com Kian. Nós é os menino fatal, rico e respeitado, sempre com a cara de mal. E se o ano do Cello foi um ano muito bom, o do Derek foi extremamente ao contrário. O Derek só regrediu e declinou a carreira dele neste 2024. E tudo isso começou devido à própria treta entre o Hilter One e o Cello. Bem, o Derek foi dar sua opinião sobre isso em uma live que ele tava fazendo no Instagram. Então, mano, o pior de tudo, não vim trocar ideia comigo, tá ligado? A pessoa não veio trocar ideia comigo. E essa live foi uma espécie de gatilho pra ex do Derek, mãe do filho dele, Hakim, fizesse um exposit nele falando de como ele é um pai ausente. Então, já que o genitor dele quis abrir uma live muito conveniente pra dizer a verdade dele, então vamos fazer esse joguinho? Só que agora eu venho com a verdade mesmo.
E o Derek já começou a ser cancelado por isso, porém ficou muito pior após ela revelar alguns prints e mostrar de como o Derek era falso até com os próprios amigos dele, colega de rapper. Exemplo, o Veig, que gravou com ele e ele falava mal do Veig. E é aquelas, né? Mexeu com Justin Bieber brasileiro, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Então basicamente o Derek começou a ser atacado por fãs, por rappers e também por DJs, produtores, inclusive até a própria irmã do Derek foi lá e falou algumas coisas negativas sobre ele no Twitter. E o Derek até tentou se defender, tanto dos ataques também quanto da acusação. Vou dar um salve pra vários manos que tá comentando várias paradinhas, tá ligado? Que quando me tromba, me abraça, pum, fala que eu sou o mais bravo do Brasil, pum, tá ligado? O outro frustrado, deve ser porque eu não cantou no Senna, tá ligado? E basicamente não deu certo, que quanto mais ele se defendia, mais ele recebia ataque. Então teve uma hora que o Derek só ficou calado e os ataques continuou chegando. E cada vez a situação do Derek ia ficando pior. Ele estava sendo cancelado, né, por um exposed de a mãe de um dos filhos dele. Porém, apareceu outra mãe de outro filho dele fazer mais um exposed. Então, são duas mães falando que o pai abandonou as filhas. A sua filha tem 11 meses, tá? Se contarem os dedos, quantas vezes você viu ela? 10 vezes aí foi muito. Se você passou mais de 3 horas com ela, foi muito. E quando você pensa que acabou a situação, não, aparece uma ex-namorada dele, essa não tem nenhum filho dele, porém ela acusa ele ali de só usar ela, né, usar a cor dela, já que ela era negra, pra fazer uma limpeza de imagem. Tipo assim, ele tava namorando ali a mulher negra pra falar, olha como eu namoro negra, como eu sou uma pessoa desconstruída. Porém, isso era só pra vida pública, porque quando vinha pra questão pessoal, segundo ela, era um relacionamento tóxico onde ela era traída várias vezes. Jette dans le vide, sans aucune explication. Comment vous dire que 2 semaines après qu'il ait mis fin à notre relation, je le vois dans sa story officialiser sa relation avec une femme blanche. Et par la même occasion, il annonce qu'elle est enceinte de 4 mois. Voilà. Então, a imagem do Derek ficou extremamente ruim mesmo e negativa. Porém, a situação ainda piorou quando ele decidiu mandar uma indireta pro rapper Duz. E o rapper Duz respondeu a essa indireta com uma diss. Derek, LH Chuca, a nova dupla, a nova formação da Hype Piranha. E bem, o Duz amassou o Derek na diss e basicamente o Derek não respondeu mais nada além disso. Isso fez com que a moral dele caísse mais e mais e mais. Mas ainda tinha uma esperança de ficar melhor, já que o Derek decidiu lançar um álbum no final do ano de 2024. Porém, o álbum não foi tão bom assim, o álbum soou bem repetitivo para a maioria das pessoas e acabou que o álbum flopou. Enquanto isso, o Cello lançou um álbum e o álbum dele tá se saindo muito bem. Inclusive, esse álbum tem uma indiretinha pra TTF, né? Que? Eu expulso da Trapide, não foi só um livramento. E pra quem não sabe, a TTF tá meio que tendo uma crise agora, onde alguns rappers estão deixando a TTF pra não vincular a imagem ao Derek, a própria TTF que tá bem manchada. Então, o Cello falar que saiu da TTF foi um livramento, realmente foi. E 2024 terminou com o Cello tendo mais ouvintes mensais do que o próprio Derek. E isso não é o mais importante. O mais importante é essa trajetória, essa volta por cima que o Cello deu. Então ele estava no completo fundo do poço, onde as pessoas acreditavam que não teria mais carreira para ele. E ele deu a volta por cima, consolidou sua carreira até bem mais do que a maioria que atacou ele. E isso é o poder do enredo. O Cello era um rapper comum, a causa dele era comum. A partir desse momento que aconteceu isso, que para muitos foi uma injustiça, ele ganhou enredo. Ele ganhou pessoas que começaram a acompanhar ele e seguir essa trajetória de vida dele para ver aonde ia dar. E esse vídeo aqui é só um recorte temporal. Nós só tá falando do começo. Nós não sabemos como vai ser o 2025, 2026 e 2027, o que vai acontecer. Mas até agora, o Cello já teve uma grande volta por cima.
E bem família, esse foi o vídeo, um vídeo do quadro Hyperdimension, e esses vídeos é bem difícil de fazer, então deixa o like e se possível vira membro. O membro já recebeu esse vídeo 2 dias atrás. E bem, eu prometo que nós vamos soltar alguns conteúdos exclusivos para membro, inclusive esse ano volta o meu quadro de entrevista e basicamente vai ter algumas entrevistas que vai ser só para os membros, que só os membros vão fazer perguntas. Mas é isso, é nóis, agradece e falou!